Então, no nosso bate-papo hoje, eu convido a doutora Giovana Moser, bióloga e coordenadora da avaliação de consultoria ambiental, para conversar conosco. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Rita Maria, a você, a todos que estão nos assistindo. Eu agradeço muito o convite em nome da 2J de falar desse tema tão importante. E olha, realmente é importante. E muitas vezes, até comentei com você antes de começar o programa, tem pessoas que não têm essa consciência, não porque são más ou porque não querem fazer, mas muitas não sabem como fazer. De que maneira no meu dia a dia eu consigo cuidar da água na minha casa, dentro da minha casa? É possível isso? E as pessoas se fazem essa pergunta, né? Como que eu vou cuidar da água? E agora eu gostaria, antes de responder essa pergunta, como eu vou cuidar da água, eu gostaria que você falasse para nós sobre a importância de cuidar da água. Por que devemos cuidar da água? Tá certo. Olha, é o seguinte, a gente depende da água, como você falou antes, para ter uma boa qualidade de vida, né? Uma água boa, uma água tratada, ela é responsável pela nossa saúde. Inclusive, muitas doenças, elas podem ser transmitidas através da água. E embora a gente imagine que a gente tem uma quantidade de água muito grande no planeta, se a gente pensar no globo terrestre, quanto mar a gente tem, né? Quanta água a gente tem ali no planeta. Mas dessa água toda, 97% é a água de mar e de oceano, que é água salgada, a gente não consegue usar, a gente não consegue beber, né? Só 3% da água é água doce. E desses 3%, só 1% da água está disponível para o uso. Então, a água é escassa, né? A gente tem no Brasil, em algumas regiões, uma abundância muito grande de água, então a gente tem, às vezes, essa falsa impressão de que a gente tem água sobrando, mas isso não é verdade. E se a gente não cuidar da qualidade da água, a gente pode entrar realmente numa situação crítica em que pode ser necessário, inclusive, racionamento de água, né? Nós tivemos, há uns anos atrás, no Brasil, eu não me lembro exatamente o ano, que os rios secaram. Inclusive na região da bacia amazônica, onde a oferta de água sempre foi abundante, nós vimos canoas em terra seca. Então, eu me lembro que a mídia bateu muito nessas imagens, na escassez da água, o quanto ela é importante, mas parece que passou tudo isso, os níveis de água subiram, os rios voltaram, alguns deles ao normal, e as pessoas parece que esqueceram o quanto a água fez falta. Inclusive os apagões que vieram desta falta de água nas usinas hidrelétricas, enfim, é um ciclo, né? É um efeito dominó, um vai derrubando o outro. Para nós nos conscientizarmos e entendermos, né, essa disponibilidade de água, para a gente cuidar dela, não é só responsabilidade dos governos. Nós podemos fazer a nossa parte? Claro, nós podemos fazer a nossa parte. É claro que o poder público tem uma parte importante, né? Ele precisa fazer o papel dele, mas a gente também precisa fazer o nosso, né? Então, existem uma série de ações que a gente pode tomar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que são muito importantes para a manutenção tanto da quantidade de água que a gente precisa para viver adequadamente, né, que precisa ter na torneira da casa da gente, quanto da qualidade da água que a gente tem mesmo, né? Então, o que eu acho que é importante é assim, a gente não cuidar só de ter a água em quantidade adequada, mas também água em qualidade adequada, né? Então, existem sim maneiras de fazer isso. Então, quando a gente joga lixo na rua, esse lixo vai para onde? Esse lixo acaba caindo dentro das galerias e acaba indo parar no rio, né? Quando a gente, às vezes, você estava dizendo aí do óleo, de fazer o sabão, então sobrou um pouco lá de óleo, eu pego e jogo pelo muro no terreno baldio vizinho. Eu estou contaminando o solo, contaminando a água subterrânea que está abaixo daquele solo,
E, eventualmente, isso pode chegar no rio, dependendo da quantidade que eu estou lançando e de como isso se comporta, né? Ou, às vezes, mora ali perto do rio e fala, eu não tenho muito onde descartar. Em muitas cidades você vê isso, as pessoas colocam as coisas, o lixo no rio como se ele pudesse dar conta daquela contaminação ali. Então, você vai ficando com uma água cada vez mais contaminada e que você vai precisar de muito mais... vai ter um trabalho muito maior para descontaminar e para fazer essa água ser adequada ao consumo, né? Eu não me lembro do número, talvez você tenha aí, talvez não, com certeza. Existe uma proporção, um litro de água contamina, ou de óleo, perdão, ou um pouco de óleo contamina quantos milhões de litros de água que elas passam a ser inutilizadas por conta daquele óleo derramado na água. Eu não me lembro a proporção. Esse número exato eu não tenho, até porque muitas vezes existem muitos tipos de óleo. Então, assim, se você pensar gasolina, óleo de cozinha, eles são óleos muito diferentes. Então, essa proporção, ela varia um pouco. Mas, sim, o óleo é uma questão muito séria de contaminação da água. E existe uma questão que quando você vai tratar um esgoto com muito óleo, ele tem uma quantidade de matéria orgânica muito maior, ele tem uma DBO muito maior. Você precisa de um esforço maior para limpar aquela água e descartar de novo uma água adequada no rio. Então, realmente, isso é uma questão importante. No Brasil, nós temos uma grande quantidade de água, mas o que as pessoas não entendem é que por região também isso varia um pouquinho. Existe a desigualdade e a disponibilidade dessa água no Brasil, como fica? Sim, olha, e é o seguinte, Rita, você pensa, por exemplo, a região amazônica, ela tem realmente uma abundância de água muito grande. E se você comparar a população da região norte com a região sudeste, por exemplo, onde estão São Paulo, Rio de Janeiro, você tem muito mais pessoas na região sudeste, né? E uma quantidade muito menor de água. Verdade. Então, só por aí você consegue imaginar que você vai ter uma disponibilidade de água muito menor para essa população, porque você tem uma demanda maior, porque são muitas pessoas, né? E uma disponibilidade hídrica menor também. Uhum. Então, realmente, essa distribuição no Brasil, ela é muito diferente. Você tem, principalmente na região sudeste, questões que eventualmente podem ficar bastante críticas, né? A gente já teve, por muitos anos, racionamento na cidade de São Paulo, né? Ou alguns controles que são feitos na hora de distribuir a água para que desse conta dessa demanda crescente. E aí a importância de cada um fazer sua parte, né? Fechar a torneira na hora que vai escovar o dente, tomar banho um pouquinho mais rápido, não lavar a calçada com a mangueira lá aberta, né? Você pode varrer um pouquinho a calçada e depois você usa um balde, por exemplo, para lavar quintal, para lavar calçada. Então, existem uma série de dicasinhas que as pessoas podem ir seguindo, como essas que eu falei, e que vão ajudando a diminuir o consumo de água que uma pessoa faz durante o dia todo. Pensando nessa qualidade da água que você citou, principalmente aqui, você citou São Paulo e Rio de Janeiro, são dois estados que fazem parte da região sudeste, pensando esse volume de pessoas muito maior do que em outras regiões do país, consequentemente, a poluição dos rios também está ligada a esse grande número de pessoas ou está ligada também à falta de conscientização e cuidado destas pessoas, dessas grandes cidades em relação a essa água ou o que vai parar nos rios? Lembrando da poluição, não só o óleo. Uhum. Sim, existem uma série de atitudes que a gente tem que podem poluir o rio. E existe também, Rita, uma questão muito importante, que é a questão do tratamento de esgoto. E é nosso dever, enquanto cidadão, cobrar que isso seja feito pelas autoridades, né? Então, assim, tratar o esgoto, para onde vai parar o esgoto? Para onde vai o esgoto da nossa casa? As pessoas não se perguntam. Elas apertam a descarga e falam, ufa, me livrei.
só que não se livrou, né? Para onde foi isso? Transferiu o problema. Transferiu o problema. Então, tratar o esgoto, cobrar que esse esgoto seja tratado, que chegue no rio adequadamente, é muito importante. Cobrar que não haja poluição do solo, que o lixo da nossa casa seja depositado num lugar adequado, que é outra coisa. Eu ponho um saco de lixo lá na frente da minha casa, e para onde foi o lixo? Será que ele está sendo levado para um local adequado para receber o lixo? Porque o que acontece? O lixo ele vai se decompondo e vai formando uma coisa que a gente chama de chorume. Você já viu aquele lixinho ali da cozinha que fica embaixo, um liquidinho escuro? Uhum. Aquilo lá é chorume, altamente poluente. Se você coloca o lixo num local que não está preparado para receber o lixo, que não é um aterro sanitário adequado, esse lixo vai poluir o solo, vai poluir a água subterrânea que está lá abaixo do solo e pode chegar em rio, pode contaminar um aquífero que a gente vai usar para pegar a água que chega à nossa casa, né? Então, essa questão da preservação do meio ambiente, às vezes a gente pensa que é um assunto muito distante da gente, mas não é. É muito próximo do nosso dia a dia. E às vezes a gente acha que colocar o lixo para fora, que dá a descarga, resolveu o problema da nossa casa, mas não resolveu, né? A gente continua lidando com aquele problema ali, só que ele não está tão visível para a gente. E olha, nós estamos aqui hoje colocando para você de casa um pouco desta consciência necessária. Então, se na sua cidade, lembrando que nós estamos com todo o Brasil, se na sua cidade ainda não tem um aterro sanitário, mas tem um depósito do lixo a céu aberto, enfim, não tem os cuidados necessários para que esse lixo se decomponha enfim, os cuidados que devem ser feitos, você também, como cidadão, tem a responsabilidade de atuar junto aos vereadores, junto à prefeitura, mobilizar as pessoas, olha, mobiliza os vizinhos, vamos saber o que está acontecendo. E a responsabilidade de cada um de nós dentro das nossas casas, eu fritei, eu jogar pelo ralo, é mais fácil, né? Já que eu vou lavar, põe detergente, eu fervo para soltar tudo aquilo, depois vai tudo para o ralo. Não. O que nós estamos colocando aqui, aproveitando a presença da doutora Giovana conosco, é mostrar que você não pode transferir o problema só para as empresas que fazem esse cuidado com a água, cuidado de despoluição, tentando melhorar uma qualidade da água que poderia dar menos trabalho, ter um custo ainda menor se ela chegasse menos poluída. Então, hoje é o Dia Mundial da Água e nós queremos trazer para você de qualquer lugar do Brasil um pouco dessa consciência. E, doutora Giovana, pensando nessa poluição e qualidade da água, acho que já demos várias dicas do que fazer e o que não fazer. E o mais importante, eu colocando aqui as pessoas se mobilizando também para tentar saber para onde foi esse esgoto, para onde foi esse lixo, né? O que está indo parar nos rios perto de casa, né? Eu vejo muitos bueiros, as bocas de lobo das cidades, entupidas de garrafinha, de papel, de tanta coisa. Não, mas isso aí é coisa da prefeitura. Não, isso aí é eles que têm que fazer, é a obrigação deles. E se isenta da sua obrigação de cidadão em tomar uma atitude. Bueiro em frente à minha casa, se eu não cuidar desse bueiro também, o que vai acontecer? Todo aquele lixo que está ali vai ser socado numa chuva forte, vai embora e vai para os rios. Então eu espero que a gente, na sua companhia hoje, aprenda um pouquinho mais. Você falou algumas dicas para economizar água, né? Varrer a calçada antes de lavar somente com a mangueira, economizar água. Hoje existem nas construções, nas novas construções, o reuso da água. Isso. Isso é importante também, né? Importantíssimo, porque, veja bem, Rita, pensa na descarga. Você está usando uma água limpa, tratada, que custou caro para ser tratada, para sujar a água. Concorda? Isso não faz muito sentido, né? Então, o reuso de água
ele vai fazer o quê? Ele vai pegar uma água que não é tão limpa e dar um uso para ele que não é tão nobre. Então, vou dar um exemplo para você. Imagina que começa a chover e eu resolvo pegar um balde e colocar embaixo do meu telhado. Essa água, quando caiu no telhado, ela sujou, porque o telhado está sujo, certo? Eu não vou beber essa água. Mas será que eu poderia usar, por exemplo, para lavar o quintal? Sim, eu posso usar para lavar o quintal. Será que a água que eu descarto na última vez que a minha máquina ali está enxaguando, a minha máquina de lavar roupa está enxaguando a roupa, não no comecinho, porque é uma água muito suja, mas do último enxágue, será que eu poderia usar para lavar a garagem? Ou a água da chuva eu poderia usar para regar a planta? Por que não? Né? Então, são pequenas ações que a gente pode fazer. Vou dar um outro exemplo para você, Rita, de uma água desperdiçada e muito comumente desperdiçada. Algumas casas têm aquele sistema de chuveiro que você tem um aquecedor que você liga a água e não sai direto a água quente, sabe? Que você tem que ficar esperando um tempinho para chegar a água quente. Aquela água limpa, cara, nobre, tá indo para onde? Para o ralo. E se eu colocar um balde lá embaixo e usar, por exemplo, para lavar o meu banheiro ou para dar descarga, né? Então, a gente começa a pensar, poxa, aonde tem água? E para que eu posso usar essa água, né? Então, é esse o princípio do reuso de água. São pequenas ações que a gente consegue fazer. É claro que em construções modernas a gente consegue fazer isso em larga escala. Tem prédios, por exemplo, que já tem essa captação da água já dentro da construção e já usam essa água, por exemplo, para molhar a planta, para lavagem de piso, né? Então, existem situações em que isso já foi pensado, já foi projetado, isso é feito com cuidado, e existem situações que a gente, no nosso dia a dia, na nossa casa, pode adaptar daquele jeitinho para fazer a nossa parte, né? Olha, eu não sei se deixamos de falar alguma coisa, mas eu amei tudo que a gente citou aqui hoje e eu quero agradecer demais a tua participação com a gente. Vamos só dar uma recapitulada, porque eu acho isso muito importante. Se alguém ligou agora a TV, perdeu o comecinho da nossa conversa, você pode dar dicas de economia de água. Nós falamos do reuso agora, né? Mas dar dicas de como as pessoas podem proteger a água e, inclusive, usar adequadamente? Uhum. Então, olha, proteger a água. Como é que a gente protege a água? Não poluindo. Como é que eu poluo a água? Então, jogando lixo na rua, né? Fazendo a disposição do lixo da nossa casa ou da nossa cidade de uma maneira inadequada, num local que não foi projetado para receber aquele lixo, então eu vou contaminar o solo e a água subterrânea. Dispondo lixo no rio, em muitas cidades isso é bastante comum, né? Então essas são formas que a gente acaba poluindo a água. Outra forma muito importante de poluir a água, que diminui muito a qualidade da água, é lançar esgoto não tratado, então o esgoto da nossa casa e direto para o rio. Ele precisa ser tratado antes. Se isso não acontece na sua comunidade, na sua cidade, você precisa cobrar isso. Isso é, inclusive, um dos grandes indicativos de qualidade de vida de uma cidade, ter o tratamento adequado do esgoto. E dentro de casa, o que a gente pode fazer para economizar água, né? Então, fechar a torneira para escovar o dente, são aquelas dicasinhas que a gente já conhece e esquece. Fechar a torneira para escovar os dentes, tomar um banho mais rápido, às vezes é possível até, por exemplo, se ensaboar com a torneira do chuveiro fechado, depois você abre só para tirar o sabão, né? Se molha primeiro, se ensaboa, depois abre a água só para tirar o sabão. Não lavar a calçada com a torneira ligada, né? Varre primeiro para tirar a sujeira maior, depois usa um balde, porque o balde sempre vai gastar menos água que a mangueira para lavar a calçada, para lavar o quintal. E procurar fazer essas dicasinhas, às vezes de captar um pouquinho de água da chuva para você fazer o reuso, ou captar a água do chuveiro, essa limpinha mesmo que cai do chuveiro, que eu acabei de dar o exemplo, né? Que às vezes demora para chegar a água quente ali no chuveiro, você pode usar
para lavar o chão da sua casa, para lavar o quintal, para regar a planta, porque ela é uma água boa que está indo ralo abaixo. E lembrar que só 1% da água no nosso planeta está disponível para o uso, né? O resto está em mar, está em oceanos, que são águas salgadas, ou geleira, coisas assim que a gente não tem muito acesso. Doutora, muito obrigada por estar conosco hoje, obrigada pela riqueza das suas informações e por esse empenho dentro da sua profissão como biólogo, aí fazendo o trabalho que você faz em cada vez melhorar essa qualidade da água e conscientizar. Muito obrigada por sua presença hoje no programa Mulher.com. Eu que agradeço, em meu nome e em nome da A2J.